Olá pessoal, paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos começar a estudar uma obra de teologia sistemática, certo? Iremos ao longo do tempo, até findar essa obra, estudar sobre essa obra aqui, ó, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É do autor Meyer Pilmer. Então nós iremos estudar essa obra do começo ao fim, certo? Então, não tenho uma ideia de quantos vídeos vou postar durante a semana, mas toda semana estarei postando vídeos sobre essa obra, certo? E vamos começar a estudá-la, entendeu? A partir de agora, a partir de hoje, desse momento. Então eu peço que vocês, né, acompanhem comigo. Eu veio no meu coração esse desejo no meu canal, né, aqui no meu canal, a gente não só trabalhar a questão da explicação de textos, de temas teológicos, bíblicos, mas também a gente estudar um pouco sobre obras teológicas. E vamos, a partir de agora, trabalhar essas questões. Estudar obras teológicas do começo ao fim. Bom, então hoje, vamos começar a estudar hoje essa obra aqui, ó, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Essa obra do autor Meyer Pilmer, lançada pela CPAD, né? Então não é uma obra qualquer. Essa obra já tem mais de 200 mil exemplares vendidos. Então é uma obra bem boa assim, ela é bem condensada, porém muito boa, muito proveitosa, conteúdo maravilhoso. E eu estou lendo ela de forma completa. Então, na proporção que eu for lendo, eu vou passar para você capítulo por capítulo, né, daquilo que li, tá bom? Então vamos começar. E o prefácio, né, a gente vê aqui primeiro o prefácio, né, onde no prefácio ele vai começar, né, a falar sobre os desafios, né, dos métodos de estudo da teologia e também os desafios do teólogo, né, ao abordar um tema teológico, né, os desafios que ele vai encontrar, os métodos de estudo, né, bíblico que ele vai passar a usar, né, que no caso essa teologia ela usa o método indutivo de estudo bíblico, né, e no caso ele começa a mostrar por aí, né, e por mostrar esses desafios, então ele começa a mostrar a importância dessa obra, né. Então essa obra ela contém o que? São as 10 doutrinas fundamentais, né, da teologia cristã, né. Ela estuda sobre as escrituras, né, Deus, os anjos, o homem, o pecado, o Senhor Jesus Cristo, a expiação, a salvação, o Espírito Santo, a igreja e as últimas coisas. Então ela estuda as 10 principais doutrinas, né, da teologia cristã, né? Sendo que a teologia cristã ela é bem abrangente, né? Quando a gente imagina a teologia ela é muito abrangente, tá bom? Ela é muito abrangente, não é algo tão simples, tão condensado e tão simplório, não é algo muito abrangente, né? E ela estuda as 10 matérias principais, de uma maneira condensada, porém muito precisa. Então, por isso, me despertou o desejo no coração da gente acompanhar a leitura dessa obra até o fim. Bom, e ela traz uma introdução, né? Ela traz a introdução aqui, antes de começar, né, falar das doutrinas principais, a qual ela se propõe falar, ela traz uma parte introdutória, né, que é a natureza da doutrina, o valor da doutrina, a classificação da doutrina,
um sistema de doutrina. Então, isso aqui é a introdução, certo? Para que depois ela entre realmente nos temas teológicos, né, proposto, né, pelo autor, para que se possa explicar dentro desta obra. Então a gente vai começar a trabalhar primeiro com a introdução, né? O primeiro ponto da parte introdutória, ele trabalha com a natureza, tá aqui, ó, a natureza da doutrina. A natureza da doutrina. Ele começa, né, o que vem a ser a definição de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é definida como ensinamento. O que é uma doutrina? É um ensinamento, tá bom? Doutrina é ensinamento. É o ato de você instruir ou de você ensinar. Isso é doutrinar alguém, certo? Doutrinar, ensinar dentro, né, de um princípio, né, já pré-estabelecido, entendeu como para que aquela pessoa ou alguém possa, por aquele princípio, andar. Então, isso é doutrina, é um ensinamento, são conjuntos de ensinamentos, conjuntos de normas, entendeu? Então, ali é a instrução, doutrina é isso, é a instrução. E ele começa a dizer, pode-se definir a doutrina cristã como as verdades fundamentais da Bíblia, apresentada de forma sistemática. Ou seja, a doutrina cristã o que são verdades fundamentais da Bíblia, apresentadas de forma sistemática. O que é isso? As verdades centrais da Bíblia, as verdades centrais da vida cristã, do cristianismo, apresentada de maneira sistemática, ou seja, organizada. É o ato de se organizar os ensinamentos, entendeu como é o sistemático? É o ato de você organizar o ensinamento. Então, ensino sobre Deus, ou seja, você vai organizar ensino sobre as escrituras, Deus, né, anjos, homem, Jesus, expiação, salvação, né, Espírito Santo, igreja e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, tudo é organizado. Então, são conjuntos de doutrinas sistematizados, de forma sistematizada, ou seja, organizado. Então, as doutrinas cristãs são os princípios fundamentais, dos seus ensinos, porém organizada, ou seja, de forma sistemática. Isso é a definição para a doutrina cristã. E ele ainda continua. Denomina-se esse conjunto, denomina-se habitualmente esse tipo de estudo de teologia, ou seja, um tratado ou discurso racional a respeito de Deus. Ou seja, esse conjunto de ensino, né, de forma habitual, denomina-se então, ele como também teologia, né, que é o estudo racional a respeito de Deus. E o interessante é que ele aqui trata também a teologia como ciência, certo? A teologia também ele é uma ciência, por quê? Porque assim como a ciência ela trabalha em cima de métodos, né, práticos, né, experimental, vamos dizer assim. A teologia também, irracional, a teologia também trabalha dessa forma. Ele diz assim, como a ciência que trata de nosso conhecimento de Deus e do relacionamento dele com o homem, compreendendo assim tudo quanto se relaciona a Deus e aos seus propósitos divinos. Então, descreve-se a teologia ou doutrina como uma ciência que trata de nosso conhecimento de Deus, ou seja, teologia ou doutrina cristã, né, ou doutrina, teologia, ela é o que? É o conhecimento, trata do nosso conhecimento de Deus, né, e da nossa relação com Ele. E não apenas o ato de você
de saber, não se estuda apenas o ser de Deus, estuda Deus e todo o seu relacionamento com o universo. Eu gosto de definir dessa forma. Então a teologia, ela é o ensinamento de Deus e toda a sua relação com o universo, né? Isso é doutrina. E é o que o autor ele busca aqui ensinar, né, dessa forma. Então é o conjunto de normas, que é o conjunto de ensino sobre Deus e a forma com que o homem se relaciona com Deus e a maneira com que o próprio Deus também se relaciona com o homem. Isso é teologia. Então quando a gente começa a estudar teologia, por exemplo, a gente estuda Deus, isso é chamado de teologia propriamente dita. Ou seja, a gente está estudando o ser de Deus. Mas quando a gente também estuda sobre o homem, estamos também estudando teologia. Por quê? Porque o homem é criação de Deus. Quando a gente estuda sobre o universo, a gente está estudando também sobre teologia, né? E da criação, por exemplo, perdão, criação, sobre criação, a gente está estudando sobre teologia. Por quê? Porque estamos falando de algo que também é criação de Deus. Então, a teologia ela não só é apenas o estudo de Deus de forma propriamente dita, mas também é o estudo da relação que Deus tem com o homem e que o homem tem com Deus. Claro que esse relacionamento proporcionado por Deus. Veja só. Interessante aqui uma pergunta que ele fala. Por que descrevemos a teologia ou a doutrina como ciência? É a pergunta por quê? A ciência é a disposição sistemática e lógica de fatos comprovados. A ciência é a disposição sistemática organizados de fatos comprovados, né? É a disposição sistemática e lógica, sistemática, organizada e lógica de fatos comprovados. Então, isso é a ciência. A ciência trabalha com isso. Aí agora ele faz. A teologia é considerada ciência porque consiste em fatos relacionados, primeiro relacionado a Deus, e as coisas da ordem divina, apresentados de uma maneira lógica e ordenada. Então, é o estudo de Deus, né, e as coisas de ordem divina. Ou seja, é aquilo que está relacionado ao ser de Deus e aquelas coisas que são da ordem divina, ou seja, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez, né? Então, e também que seja esse estudo é de uma forma lógica, né, e ordenada. Então, por isso que ela é considerada ciência também, porque é o estudo de Deus, né, e das ordens divinas, né? E esse estudo ele parte de princípios lógicos e organizados. Então, é isso que o autor ele busca trazer nessa obra bem interessante. Outra coisa que ele busca trazer é a relação entre teologia e religião. O que é teologia? Teologia é o estudo de Deus e daquilo que está relacionado com a sua pessoa, com o seu ser, né, da sua relação com o homem e da relação do homem com ele. Então é teologia, é uma definição bem ampla. Mas o que vem a ser religião? A palavra religião vem do latim que quer dizer, né, religare, né, que quer dizer o ato de religar. Em outras palavras, a religião é a prática de vida. Então, a teologia é o conhecimento, a religião é a prática da teologia, é a prática da doutrina, é a prática do conhecimento, é a prática de uma determinada verdade, né, cristã, ou seja, de qualquer segmento religioso. Então, sempre a teologia é o estudo, é o conhecimento. A religião é a prática. Então, a teologia, né, e a religião, elas, né, devem coexistir dentro do mesmo ambiente cristão. Né? E isso é que a gente tem que entender. Por isso que muitas vezes a gente muitas vezes dá à religião um sentido, né, um significado bem pejorativo. Né, bem pejorativo. Você pergunta, como assim pejorativo? Veja só. Você chega e vê apenas a palavra religião como algo, vamos dizer aqui, discriminado. Não, eu não sou religioso.
Já observou? Né? E muitas vezes não é a religião que salva. Calma aí. Bem, a religião não salva. Mas a religião, a religiosidade, ela é a prática da vida cristã. Ah, eu não sou religioso. Claro que se você vive uma verdade cristã, falando dentro daquilo que estamos propondo, você é uma pessoa religiosa. Então você é uma pessoa que pratica aquele conhecimento que você aprendeu dentro da igreja. Então não tem como um verdadeiro cristão não ser religioso. Ele é religioso na proporção que ele pratica os ensinamentos que ele tem ouvido na igreja. Os ensinamentos que ele tem estudado na Bíblia. Né? Os ensinamentos que ele tem lido em livros, né, cristãos. Então, um verdadeiro cristão, ele é sempre um cristão religioso. Então, a religiosidade, ela está associada de forma intrínseca à teologia. É bom que a gente, né, entenda isso. Isso aqui nós falamos sobre a natureza da doutrina, certo? A natureza da doutrina. A gente vai parar por aqui e vamos começar a falar no outro vídeo sobre o valor da doutrina, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.